deixa eu voltar aqui rapidinho aqui, né? Porque meu anjo da guarda e não lembrou que eu estava gravando e eu esqueci, né? Então, eu mostrei o seguinte, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente hoje, para não ficar muito matemático, né? Então, eu vou pegar uma situação do barco, né? Que é essa daí que vocês estão vendo aí, que vocês mostrei anteriormente, tá? Essa velocidade do barco aqui. Considerando o barco saindo em linha reta, obviamente vai chegar mais para baixo porque tem a força tem a velocidade da correnteza, né? Lógico que tem a forcinha dela aí. Só que aí me perguntaram, mas e aí? Se ele saísse um pouco mais virado para cima, será que ele não chegaria lá no ponto C? Não, né? Porque à medida que ele sai aqui normal, ele sempre chega para baixo, porque a velocidade resultante aponta para baixo. Então, para responder isso, para ele ter um deslocamento aqui, não na diagonal, mas em linha reta, eu tenho que mudar a frente do barco. Eu tenho que jogar a frente do barco para cima para ver se ele chega lá no ponto C. Aí foi o momento em que eu usei o simuladorzinho para mostrar como que seria isso, né? Então, se eu saio em linha reta, se o barco sai em linha reta com a correnteza para baixo, a resultante é na diagonal e eu chego lá para baixo. Se eu apontar o barco para cima, a minha resultante fica reta e eu chego onde que eu estou querendo, que é em frente, ok? Aí eu falei, lógico que para vocês eu detalhei mais, mas agora como eu fiz uma prévia, um resumão aqui para a aula gravada, uma forma de calcular essa velocidade resultante é essa, devido a essa figura geométrica que vocês estão vendo aí. Observe que aí vem uma coisa importante, né, que eu ia falar na sequência aí. Tá vendo que aqui a velocidade resultante, ela é o quê? Ela tá na diagonal, concorda? Se eu apontar a velocidade do barco para cima, é a velocidade do barco que fica diagonal. E a resultante deixa de ser diagonal e fica reta. Então, olha só, os papéis de quem que é. Lembra lá no teorema do Pitágoras, galera? Quem que é o lado, quem que é os catetos e quem que é a hipotenusa, os papéis aqui mudam. Aqui a velocidade resultante está como um dos catetos, um dos lados do triângulo que eu vou formar para vocês aqui. Tá faltando vetor, né? Deixa eu ver se aqui eu tenho mais. Aqui eu tenho mais, né? Então eu coloquei lá a velocidade do barco, tá aqui. Velocidade da correnteza, tá aqui. Soma. Não, aqui ele não faz a soma que eu gostaria que ele fizesse. Deixa eu ver se esse recurso aqui ele faz. Não. Valores eu não quero. Cada um dá uma. Então, a resultante, aqui eu ponho a resultante para vocês, não era isso que eu queria fazer. Eu ponho a resultante. Se eu colocar a resultante aqui, ela vem para cá. Ó. Se eu virar o barco para cima, a resultante também muda, vem para cá. Então, os papéis estão mudando. Olha só, aqui a resultante ela tá no papel da diagonal. Então, se eu pegar esse cara e colocar ele aqui, ó, eu tenho um triângulo, tá? Eu tenho uma situação, beleza? Que eu vou copiar lá para o nosso situação, problema lá atrás, tá? Fica parecendo que eu estou dando muita volta, mas vocês vão entender, olha só. Se eu coloco esse cara aqui, essa aqui é a situação atual. É a situação que você está vendo aqui, ó. Só que deixa eu dar nome aos bois. Essa daqui é a velocidade de quem? Vamos lá. Essa aqui é a velocidade. Essa daqui que está na diagonal é a velocidade resultante. Essa que está na direção aqui para chegar lá na outra margem, né? Não sei que não é vertical, é a velocidade do barco. Nossa, exagerando os V aqui. E essa daqui que está na direção da correnteza, obviamente que é a da correnteza. Então, olha só, quando ele fala isso aqui, ó, acabou de formar um triângulo. Concorda? Onde eu tenho, deixa eu pegar um triângulo aqui, eu não vou perder meu tempo fazendo ele, né? Onde eu tenho, eu quero ele na mesma posição aqui, ó. Onde eu tenho
velocidade resultante. Aí eu já vou tirar a setinha de cima, porque aqui é vetor. Aqui é vetor. Ó. Como é que eu faço para representar isso aqui? Ó? Não, é só vetor. Velocidade resultante. Vetorzinho. Ele é o que? Ele é a soma das outras duas velocidades. Como assim, Carlos? Lembra aquele negócio de origem, extremidade? Aí quem que é o resultado? Coincide. Extremidade, extremidade, origem, origem. Então isso aqui é uma representação, vamos ser bem didático aqui, é uma representação vetorial. Estou representando, o que, que é isso, Carlos? Que eu estou representando o vetor, ou seja, o que, que é representação vetorial? Quando eu perguntar lá, né, numa atividade, representação vetorial. Aqui eu só estou querendo te mostrar qual que é a direção, tá, do vetor, o sentido do vetor e o valor dele, que é módulo, tá? O valor dele que é o módulo, tá certo? Aqui. E aqui do lado, o que, que eu estou tentando fazer? Calcular. Então, quem que é a hipotenusa aqui, ó, que está em frente ao ângulo de 90? É a velocidade resultante. E aqui, velocidade do barco e aqui a velocidade da correnteza. Certo? Eu vou dar valores, tá? Velocidade da correnteza aqui, 4 metros por segundo. A correnteza está forte. E do barco, 3 metros por segundo. Beleza? E a velocidade resultante? Não sei, estou querendo calcular. Mas eu já fiz um grande passo aqui que foi passar para quê? Passar para valores. Aqui eu vou achar o valor. O módulo. Opa. Valor. Tá ok? Como que eu faço para calcular isso aqui? É teorema de Pitágoras. O v ao quadrado é igual ao vb ao quadrado mais o vc ao quadrado. Vou calcular aqui rapidinho com esses valores que eu dei aqui para achar quem que é esse cara aqui, ó. Eu vou lá e faço, beleza, velocidade resultante, não sei qual que é, ao quadrado. Uma coisa é representar o vetor, outra coisa é achar um valor para esse vetor, tá, galera? Qual que é a velocidade do barco? Coloquei lá que é 3 ao quadrado, mais velocidade da correnteza, que eu falei que é 4 ao quadrado. Então, vocês até sabem a resposta, né? Então, aqui vai ficar 9 mais 16, vai dar 25. Raiz quadrada de 25. Então, a velocidade resultante, ela é 5 metros por segundo. Tá? Tá, então vamos descrever. O que, que eu estou querendo, então? Vamos falar do vetor velocidade. Resultante. Vamos falar o que dele? Tá. Vamos falar sobre a direção dele. Que meu objetivo é esse. Direção dele. Já vai pensando aí. O sentido dele. E o módulo dele. Agora eu estou lidando com uma grandeza que exige 3 coisas. Beleza. O módulo eu já sei, né? O módulo do vetor resultante eu calculei aqui. Acabei de calcular. Achei 5. Qual que é a direção dele, hein, galera? Diagonal, concorda? Todo mundo Sim. tá aí? Todo mundo tá beleza aí? Diagonal. Tá na diagonal aqui. Qual que é o sentido dele? Ele tá apontando para direita, para cima, né? É. Direita para cima, para ficar mais específico. Então eu especifiquei qual que é a diagonal dele, porque podia ser diagonal para baixo, né? Falei que é diagonal, então não está bem explicado ainda. Você, tô com dúvida ainda. Beleza, mas tá certo. E qual que é o sentido? É direita para cima. Ótimo, agora eu entendi. Ele está indo para cima e para direita. Mas com que velocidade que ele está indo? Com que valor? 5. Aí eu especifiquei 3 coisas. Essa grandeza aqui é o que a gente chama de grandeza vetorial. Se eu estivesse falando de massa, eu não preciso falar qual é a direção
direção da massa, sentido da massa, né? Então, grandeza vetorial. É a grandeza vetorial que é exigente ao ponto de eu ter que especificar direção, sentido e módulo. Beleza, galera? Então isso aqui é uma representação vetorial. Por isso que eu estou tão preocupado com vetores, olha só. Beleza? Por isso que eu estou tão preocupado com os vetores aí, ó. Até aí tudo bem? Tudo? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Agora eu vou para a pergunta. Pensa, é uma pergunta que defina a aula, né? Aí eu vou para a pergunta, tá? Situação 2 agora é virando o barco para o sentido contrário, tá? Então vamos virar o barco para o sentido contrário. Se a gente fosse fazer isso aqui, ó, seria fazer isso aqui com o barco, ó. Aí o que que acontece? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Eu fiz isso aqui com o barco. Aí a resultante fez o quê? Veio para cá, ó. Foi o que eu tinha feito lá atrás. Olha lá, ó. Mudei os papéis. Agora, opa, agora, olha só, aquela que antes, né, aquele cara que antes era a diagonal, que era a resultante, ó, não é mais. Ele mudou a posição dentro do triângulo. Então, o que que aconteceu então? Ele mudou. E eu preciso fazer isso aqui virar um triângulo, galera. Eu tenho que fazer isso aqui virar um triângulo. Então, para fazer isso aqui virar um triângulo, é só eu fazer isso aqui. Concorda? Só que, vamos fazer as duas etapas aqui, para não ter dúvida. Tá? Aquela parte lá vocês já pegaram. Agora eu vou mudar a análise aqui. Tá certo? Vou mudar a análise toda aqui. Aí vou cortar os valores todos lá que eu tinha feito. Tá certo? Então vamos para lá, rapidão. A única coisa que eu vou fazer lá é colocar isso aqui, ó. Essa aqui, deixa eu dar nome aos bois. Opa, fiz bobagem aqui. Deixa eu dar nome aos bois, que eu queria fazer isso aqui. Pra gente não perder no meio do caminho que está acontecendo aí. Lembra que quando eu fiz essa mudança aqui, ó, essa daqui é a velocidade do barco. Essa daqui é a velocidade resultante. E essa daqui, que não tem como eu mudar, né? Tá achando que a correnteza, você muda ela fácil? Não muda. É a da correnteza. Certo? Só que para fazer isso aqui virar um triângulo, a coisa muda um pouquinho de figura. Vamos lá. Como que eu faço isso aí virar um triângulo? Eu tenho que fazer esse cara pular para cá, ó. Certo? Eu tenho que fazer esse cara pular para cá. E quem é esse cara? Eu dei nome aos bois lá. Ele é o cara, ele é a velocidade do barco. Eu apontei o barco para cima para ver se chegava na onde que eu queria. Então, o triângulo é esse aqui, ó. Ô, Carlos, mas não tá na sequência certa que você falou, não, ó. Tá? Não tá na sequência certa, não. Tem alguma coisa a ver? Só se você quiser mudar isso aqui, ó. Em vez de você mudar ele, você muda os outros dois. Entendeu? Olha o que que eu fiz. Se você quer fazer uma representação vetorial bonitinha, virar um triângulo é fácil, já virou. Mas se você quer fazer a representação vetorial bonitinha, você faz isso aqui. Mudei alguma coisa? Não. O laranja aqui continua com a mesma direção e sentido. E esse outro aqui, que é a velocidade resultante, continua apontando para o mesmo lugar, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Aí, a representação, opa, ainda não está legal, não. Esse vetor aqui, você virar ele, é difícil você virar ele. Não, aqui, ó. Tá fácil, é só tirar ele daqui, pronto. Aí. Ah, não tá legal ainda, né? É porque aqui fica difícil eu mudar a direção dos vetores, mas eu deveria colocar origem, extremidade. Tá? Aí eu fecho o triângulo. Tá certo? Então, já que eu fechei o triângulo, vamos voltar lá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ficou claro que essa aqui era a velocidade do barco. Ela veio pra cá, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Vai eu lá de novo. Tem jeito mais fácil fazer isso, mas eu não tô fazendo, né? Eu falo de ficar trocando as telas aqui. Uma hora eu vou acabar errando. Então tá aqui, ó.
Tá aqui do lado. Fechou. Olha o que eu fiz. Eu peguei esse cara que está na diagonal e passei para cá. Então vamos acabar de dar nome aos bois. Eu passei a velocidade do barco para cá. Ó. A velocidade resultante continua apontando para o mesmo lado que estava antes. E a correnteza eu não consigo mudar. Beleza. Antes de eu continuar, até aqui tá tudo bem, galera? Todo mundo já foi almoçar. Oh, meu Deus, Tudo todo bem. mundo já foi almoçar. Né? Se você tentar nadar até o outro lado, a correnteza vai te puxando para baixo. Então, é lógico que você não vai sair exatamente na frente. Mas aí surgiu a pergunta que surgiria mais à frente. Mas eu quero chegar lá no ponto C. Então você tem que virar o barco para cima para a medida que você for avançando, ele vai te jogando para trás. Né? Vai te jogando para baixo, na direção da correnteza aqui. E você chega, afinal de contas, da onde você está querendo. Só que quando você faz isso, você muda a posição do barco, você muda a posição dos vetores. Aí aquele cara que era hipotenusa não é mais. Então olha só. Como que ficou agora? Bem, Carlos, vamos representar o vetor primeiro. Vetor. Vamos representar, o vetor. Então tá, vamos. Como que eu represento ele? Bem, quem está servindo de força resultante, de vetor resultante aqui é o barco. Ó. Tá? Eu não consegui lá no softwarezinho colocar a ordem certinha, mas se eu fosse colocar aqui eu consigo. Ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Fazer direito, né? Olha só. Quem que é o barco? Seria então aqui. O barco tá para cima aqui, né? Então tá aqui o barco. Velocidade do barco. Ok? Velocidade da correnteza. Eu teria que mudar o sentido da correnteza aqui só para fazer uma representação correta aqui, tá? E aqui seria a representação da força resultante aqui, ó. Tá? Que seria o VR aqui, ó. Ixi, embolou um tiquinho, mas deu todo mundo entender aí, né? Então, para ficar a sequência bonitinha. Então, na hora de representar, quem que é o vetor que parece que está sendo somado é o B, ó. Então, é o B que fica aqui como hipotenusa, ó, igual o teorema de Pitágoras. Aí fica aqui o resultante, já mudou de lugar, mais da correnteza. E como que faz para calcular o módulo? Teorema de Pitágoras. Tá? Teorema de Pitágoras. O que é? O velocidade do barco ao quadrado, que é igual velocidade resultante ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Certo? Isso aqui mudou, tá vendo? Então, quem que é o VB agora? O VB é o barco. O mesmo 3 lá, ó. Então, vamos calcular o valor dele. 3 ao quadrado. Que é igual... Quem que é a velocidade resultante? Não faço ideia. Né? Ao quadrado. Mas, qual que é a velocidade da correnteza? Continua a mesma. Ao quadrado. Tá certo? Então, vai ficar aqui 9. Menos 16, né? Que vai passar para cá. Não vai dar um valor bonitinho, né? Ao quadrado. Então, aqui vai ser 7. Raiz quadrada de 7. Então, minha velocidade vai ser o quê? Minha resultante vai ser raiz quadrada de 7. Aí eu ponho aqui metros por segundo. Não precisa ficar quebrando, não. Percebeu que a pergunta mudou todo o exercício? Né? A perguntinha aí mudou todo o exercício. Inclusive, o valor da nossa velocidade. Tá certo? Então, se a gente pegar aí 7. Aqui tinha dado antes aqui, ó. Velocidade resultante tinha dado 5. Ok? E agora o que eu calculei aqui deu aproximadamente. Deixa eu ver aqui. Aproximadamente 2,6. Deu uma velocidade menor. 2,6. Tá? Metros por segundo. Aproximado. Dá um pouco mais de 2,6. Então mudou
totalmente aqui o valor da velocidade resultante. Tudo bem? Tranquilos? Ô, Dúvidas? Carlos, Oi, deixa eu voltar aqui nele então, ó. O problema, essa parte aqui, ó, que é a mais seria mais difícil, é, o fato de você ter virado o barco para cima, você mudou a direção e o sentido do vetor, né, da velocidade do barco. Você mudou o barco de direção. Então, como você mudou o barco de direção, quem era hipotenusa antes, né, quem era cateto oposto, quem era cateto adjacente, mudou. Pelo menos quem era hipotenusa mudou. Agora, quem é hipotenusa não é mais o anterior lá. Né? Antes era a velocidade resultante, agora não é. É a velocidade do barco mudou de lugar aqui no triângulo. Ó. No meu triângulozinho aqui, retângulo. Então, na hora que eu fui montar a representação vetorial, quem fica do lado da igualdade, que como se fosse a hipotenusa, agora é o VB, que é a velocidade do barco. Então, na hora de fazer o cálculo do teorema de Pitágoras, ele também continua lá. Então, na hora de aplicar o teorema de Pitágoras, quem era hipotenusa e quem não era, mudou em relação ao anterior, certo? Então, na Carlos. verdade, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Somei. Quando eu fui somar esses dois, esse aqui, o VB, eu tive que passar ele para cá, ó, para ele fechar o triângulo, certo? Por isso que eu tive que Certo. trocar algumas coisas aqui. Quem era cateto oposto não é mais, quem era hipotenusa não é mais. Por isso que deu esse valor diferente aqui, ó. Porque virar o barco meio que contra a correnteza, né? Nessa direção aqui, ó, é diferente do que você posicionar o barco como ele estava aqui antes, ó. Melhorou um pouquinho aí, Davi? Melhorou, Eu melhorou. sempre vou usar teorema de Pitágoras. Só que o jeito tradicional é esse aqui, ó, onde o que eu quero calcular, ó, é sempre a hipotenusa. Agora, se você virar o barco contrário, aí quem você quer calcular deixa de ser hipotenusa. Aí você tem que olhar quem é que está no lugar da hipotenusa aqui, ó, do triângulo retângulo, né? Quem está aqui no maior lado, para saber quem fica aqui, ó. Quem vem aqui? O maior lado, porque ele é a soma dos outros dois. E o maior lado é sempre quem? Quem está na frente do maior ângulo, 90 graus. Beleza? Beleza. Melhorou um pouquinho. Eu vou resolver outros exercícios, então acaba melhorando um pouco. Mas aí alguém, perdão, eu acabei cortando. Alguém ia me fazer uma outra pergunta. Eu ia falar é que deu 11h40 já. Isso.